presença do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Eu queria dizer para vocês da alegria, do prazer que eu tenho de estudar a palavra de Deus. Cada dia que eu sento e começo a estudar a palavra de Deus, eu percebo que a nossa vida, ela é dependente da palavra. O nosso espírito depende do Espírito Santo de Deus. O nosso espírito depende do alimento que vem dessa palavra de vida, dessa palavra de cura, dessa palavra de força. Às vezes, quando nós estamos nos sentindo fracos, enfraquecidos, nós precisamos ouvir o que Deus tem para nos falar. O Senhor é grande em poder, Ele é grande em misericórdia e grande em amor. Amém? Nós estamos continuando aqui o livro de 1 Samuel, capítulo 18, nós estamos entrando hoje, né? Já ouvimos alguns versículos ontem também, mas a história continua. Eu queria ler para você algo assim para trazer uma aplicação para a sua vida. Em 1 Samuel 18, versículo 58, diz o seguinte: E Saul lhe perguntou: De quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: Sou filho de teu servo Jessé de Belém. Nós vemos aqui que o rei Saul, que estava desprezando Davi, o achando muito novo para aquela grande missão de enfrentar o gigante, depois das atitudes de Davi, o rei chega perante ele e pergunta: Menino, meu filho, de quem você é filho? Agora ele começa a se interessar por aquele pequeno homem grande. O versículo 5 diz que o 18:2, daquele dia em diante, o rei Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. Como as pessoas, elas necessitam de uma pessoa de Deus, como o ser humano necessita de conviver com alguém que vive o sobrenatural de Deus. Aqui nós vemos que Davi, ele demonstra, ainda tão jovem, ele demonstra que ele tem um Deus muito forte e que ele tem muita fé nesse Deus. E isso impactou aquele homem, aquele rei de uma nação. Nós necessitamos de pessoas fortes, de pessoas tementes a Deus, de pessoas com experiências com Deus do nosso lado, como o rei necessitava. Versículo 5, 18:5. Tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Nós vemos aqui outra atitude daquele rei. Ele não só queria ter Davi perto dele, mas ele queria agora colocar Davi num alto posto, num posto de responsabilidade, num posto elevado no exército. Pessoas que são de Deus, elas galgam lugares mais altos. Você precisa entender isso. Se você quer ser elevado, se você necessita de uma promoção, se você necessita de ganhar mais, se você necessita de ganhar a confiança das pessoas, venha para Jesus Cristo e Ele pode te conduzir em vitória. Nós aprendemos aqui que Davi era um homem que foi um moço, foi ungido rei muito novo, mas ele foi colocado na casa do rei Saul. Por que ele precisava ir para a casa do rei Saul? Para ele ser treinado e para ter a carne crucificada, eu posso dizer assim, para ter os desejos da sua carne trabalhados por Deus. Qualquer pessoa que é ungida, que é chamada para a liderança, precisa estar perto de uma pessoa como Saul. Em algum momento da sua vida,
ter um homem na sua vida que ele possa levar você, né, a ter uma vida modificada, porque você vai necessitar, né, estar buscando a Deus. Ele era um homem ímpio, e tudo aquilo que Davi necessitava vinha de uma forma muito áspera. Você consegue me entender? Muitas vezes esses Saúls na nossa vida, eles existem dentro de nós. Esses Saúls arrogantes, orgulhosos, prepotentes, muitas vezes nós temos, né, dentro de nós. E o Senhor quer nos quebrar, o Senhor quer nos libertar, né, de toda essa arrogância, de toda essa prepotência. E Davi, que era um homem, um jovem humilde, mas o Senhor o levou na escola do rei Saul, no deserto de morar com o rei Saul, para ele ser trabalhado. É importante, muito importante esta verdade que nós estamos aprendendo. O fato de nós sermos chamados, ungidos para uma liderança, né, para um cargo no ministério, né, não significa que vamos passar imediatamente de uma posição, né, de liderança para uma posição mais alta. Não, antes disso, o Senhor precisa fazer uma obra em nós. Nós precisamos passar por um teste que precisa acontecer antes de sermos promovidos como líderes, como equipe, como servos de Deus, como filhos do Deus Altíssimo. O Senhor precisa trabalhar na nossa vida, quebrar as nossas arrogâncias, quebrar o nosso orgulho, quebrar a nossa autossuficiência. Você concorda comigo? Para que o Senhor use a sua vida, você precisa passar pelo deserto e ser muito trabalhado. Como Davi foi trabalhado ali na convivência com aquele rei poderoso. Nós vemos aqui que após observar, né, a situação ali da casa, servindo ao rei Saul, Davi tinha a atenção de Deus sobre a vida dele. O Senhor estava num trabalhar na vida dele. O Senhor estava promovendo Davi, né? E o Senhor queria que ele fosse moldado ali na casa de Davi. De Saul, né? Do rei Saul. 1 Samuel 18:14 diz: ele tinha êxito em tudo que fazia, pois o Senhor estava com ele. Vendo isso, o rei Saul teve muito medo de Davi. Agora, nós percebemos que Davi começa a ter uma autoridade dada por Deus, um sucesso dado por Deus. E o homem natural, o homem carnal, ele fica com medo, ele se intimida. Porque aonde o Espírito de Deus habita, o homem carnal tem medo mesmo. O homem carnal, ele se afasta, e foi isso que aconteceu ali. Tudo que Davi fazia, o Senhor estava com ele, e portanto ele tinha êxito. Essa mensagem é tão antiga aqui na palavra, tantos anos atrás, mas ela é tão atual para a sua vida. Você quer ter êxito? Diga como Davi, né? Eu luto as minhas guerras com o Deus de Israel. Não foi isso que Davi disse para o gigante? Eu tenho o Deus de Israel na minha vida. E é por isso que eu sou forte. Por isso que eu enfrento o gigante. Foi isso que Davi disse. Davi teve êxito não apenas porque foi ungido por Deus, mas também porque agia sabiamente. E ele permitia que o Senhor estivesse com ele. Eu quero dizer para você nessa noite, se nós quisermos, né, ter um cargo de liderança, se nós quisermos ter o sucesso, o êxito, primeiro temos que servir em circunstâncias que não podem ser ideais, circunstâncias difíceis. Precisamos passar sim pelo deserto, porque é ali que nós aprendemos, na hora do sofrimento, que nós aprendemos a depender de Deus. Aprendemos a nos portar
com sabedoria, isso vai nos preparar para sermos grandemente usados por Deus, como Davi, um jovem pastor de ovelhas, se tornou o rei de Israel, usado poderosamente nas mãos do Deus de Israel. Que o Senhor te abençoe grandemente nesta noite. Essa é a minha oração. Até amanhã, boa noite, até amanhã nesse mesmo horário.